É o Influa? Boa tarde, base. Caramba, se eu não me corrijo, vocês iam deixar passar também, hein? Estamos no Influa ou estamos na base? Ó, um sabe, mais alguém está localizado? Estamos no Influa ou estamos na base? Boa tarde, base. Nossa, que soneira é essa, galera? Vocês estão felizes? Achei pouco. Eu estou bem feliz. A gente acabou de voltar do acampamento. Quem estava lá? Galera, deixa eu perguntar, aconteceu alguma coisa nessas cadeiras aqui do meio? Tem um buraco aqui, tem ninguém? Vocês não querem vir um pouquinho mais pra frente aqui, ó? Não adianta olhar pra baixo não, João, tô falando com você mesmo. Vem mais pra frente vocês aqui, galera, vamos chegar mais perto. Vamos... A Yas também, pode vir. Pode vir em geral. Não precisa ter medo não. A galera daqui não morde, eu acho. Galera, enquanto eles se posicionam, quem aqui estava no acampamento? Tem uma galera. Você foi, ô Zé? O Zé estava lá, galera. Quem aqui estava no time que ganhou? Os dois? Mas botaram os dois juntos ainda, cara. Isso aqui não pode. Que time que ganhou? Ó, a Ju. Que time que ganhou? Que cor que era? Parabéns. Parabéns para vocês. Quem aqui não foi? Ó, tem uma galera. Ó, o João não foi, o Pedrão não foi. Se você tá vendo alguém aí do seu lado que não foi, você vai cutucar ele agora e falar, cara, você perdeu. Vamos, gente, cutuca de verdade pra ele acordar. Ele tava com sono, fala, cara, você perdeu. Cara, que pena que você não foi, porque realmente você perdeu. Foram dias incríveis que a gente viveu com Jesus. A gente viveu muita coisa legal. Mas não precisa ficar muito triste não. Em breve a gente já vai anunciar o Camp 27. Ó, metade da galera entendeu, vamos de novo. Em breve a gente já vai anunciar o Camp 27. Yeah! Uhul! E galera, como eu disse, foi tudo muito legal. Foram dias incríveis, eu me diverti pra caramba. Teve a monitoria, teve a gincana, que eu fiz questão de deixar mais difícil na hora da piscina. Eu bati no futevôlei numa galera, mas o Davi e o João ficaram com medos. Tô ligado. Eu bati numa galera também aqui no baralho. Cadê? Na Yas, na Júlia, na G. E uma galera, foi tudo muito legal. A gente também teve vários cultos que foram animais. Eu fui tocado por Jesus. Mais alguém recebeu algo de Jesus lá e falou, nossa, foi louco? Quem aqui se comprometeu que voltando do retiro a gente ia fazer algo diferente, a gente ia entregar a nossa vida para Jesus? Quem estava lá e fez essa promessa? Então, ó, uma galera, hein? Então se essa cidade não mudar agora, nada mais muda, hein? Tá louco? Mas cara, foram dias, como eu disse, incríveis. Eu não entendi muito bem o que a Aline disse aqui, porque eu comi picanha, eu comi pudim. Aí, ó, os caras já pegou. Sabor picanha, velho. A melancia tava sabor pudim. Mas a calabresa tava legal, se for ver bem. Mas foram dias de comunhão, foi tudo legal. E, cara, foi tão legal que foi lá que Jesus começou a me entregar o que eu quero conversar com vocês hoje. Foi lá que Jesus começou a me mostrar o que Ele estava me ensinando para que eu pudesse hoje conversar com vocês. E se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo lá em Gênesis 37. 37 é mais pro final lá de Gênesis. Todo mundo trouxe Bíblia? Pô, 2 ou 3. Ó, eu trouxe a minha de skate. Tem uma lixa aqui na frente, ó. Yeah, skate, uou. Yeah. Nunca andei de skate na vida, mas a minha Bíblia tem um skate do outro lado também. Yeah, wow. Skate Life, SK8. Gênesis 37, todo mundo tá abrindo comigo. Quem não trouxe a Bíblia, vacilou, mas pode abrir no celular. Mas só a Bíblia, não é para ficar no WhatsApp, no Instagram, nem no Clash Guilherme. Cadê ele? No Clash Royale, cadê? Ali o Clash Guilherme. Ô galera, em Gênesis 37, até vários capítulos para frente, eu quero que vocês abram aí, mas vocês vão acompanhando enquanto eu vou contar para vocês a história de José.
Talvez você já tenha ouvido, mas eu vou contar de novo para a gente ter tudo fresco na memória enquanto a gente conversa. Mas em Gênesis 37 vai contar a história de José e fala que José, ele tinha um punhado de irmão, que ele era muito amado pelo pai dele. Fala que o pai dele tinha dado uma túnica coloridona tipo a minha. Tô bonitão? Pode falar. Ó, tenho 4 amigos e uma esposa aqui, gente. O resto falou que tá mais ou menos. Mas a túnica dele era coloridona, tipo essa jaqueta minha. Lá fala que ele era muito sonhador. Ele vivia sonhando. Quase derrubei. Que eu sonhei que eu tinha um fecho de trigo e outros fechos vinham se curvavam. Ele parecia até meio metido, sabe? Mas aí conta um pouco de como ele era. E aí lá no versículo 18, nem demorou muito, ele levou 17 versículos pra galera odiar ele. E no versículo 18 os irmãos dele já falam: mano, vou matar esse maluco, eu não aguento mais. O cara chato da miséria, velho. E aí o que eles fizeram? Um dia José estava meio sozinho, falaram: vamos matar ele. Hoje é o dia, vamos acabar com esse rapaz aqui. Aí um dos irmãos falou: puxa vida, mas matar é sacanagem, né, mano? Se a gente só desse bastante nele assim e não matasse. E aí ele tentou convencer a galera, falou: vamos fazer assim, ó. Vamos jogar ele aqui nesse buraco que tem aqui, vamos deixar ele aí um tempo e a gente pensa o que a gente faz. E aí jogaram ele lá, passou uma galera, eles falaram: quer comprar meu irmão como escravo? Não sei o quê. Compraram o irmão dele como escravo. Ele voltou pro pai dele e falou: pai, mataram o José, pai. Puxa vida, um bicho pegou ele, a roupa dele tudo cheia de sangue, mataram o José. Puxa vida. E enquanto isso, José foi levado para o Egito. Só um parênteses aqui, você já pensou se fosse você o José? Quem é que tem irmão? Quem tem um irmão? Quem tem 2 irmãos? Quem tem 3 irmãos? 4 irmãos? 5 irmãos. Ficou eu e o João só nessa brincadeira aqui, hein? Cara, você já pensou? José tinha pouco, ele tinha 11 irmãos homens, nem falo das mulheres. Mas você já pensou se você tá lá e só porque você é meio bobão, só porque às vezes você é meio metido, seus irmãos decidem matar você? Mano, esse maluco chatão aí, velho, vou matar ele de uma vez. Eu particularmente ia ficar bolado, os caras com inveja de mim. Mas né, ele ficou lá no buraco, foi vendido como escravo. E aí já no capítulo 39, ó, pra você ver como tá rápido a história, já pulamos 2 capítulos. José, ele chega no Egito. Aí ele lá no Egito, ele ia trabalhar na casa de Potifar. Potifar era um maluco do exército lá de Faraó. Então ele era um cara importante do governo de Faraó. E José foi comprado por Potifar para trabalhar para ele. Só que ele era tão bom em tudo que ele fazia, que Potifar começou a olhar e falar: cara, esse maluco é bom. E começou a entregar tudo na mão dele, a ponto de que tudo dava certo. Capítulo 39, 2 diz: o Senhor era com José. Eu até ler aqui como é que estava. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Ele tinha a casa dos escravos, mas ele era tão bom, porque Deus estava com ele, que tudo que ele fazia dava certo. E aí o Senhor falou: não, mora aqui em casa aqui. Ele começou a tomar conta das coisas do Senhor dele, tudo começou a prosperar. Nossa, era a maior loucura, a vida dele era a maior boa. Aí de repente veio de novo alguém com inveja dele. E foi a mulher do Potifar, falou: cara, vamos dar uns beijos? Vamos ali de cantinho, dar uma bitoquinha? E ele falou: não, você é louco? Ih, você é casado, talarico eu não sou, jamais, deixa pra lá isso aí. E cara, no final a mulher, ela mentiu pro marido dela e fez o marido dela jogar ele na prisão, ele foi pra cadeia. De novo, cara, ele não fez nada de errado pra ninguém. E a vida dele tava lá num buraco de novo, por água abaixo. Mas olha que loucura. De novo a Bíblia fala que Deus era com José. Deus estava com José. E aí quando ele foi pra cadeia, ele tá lá na cadeia, ele começou a fazer as coisas certinho. O carcereiro falou: cara, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo ali. E de repente, quando você for ver, José, ele estava tomando conta da cadeia. Ele estava tomando conta de tudo. E ele já estava comandando a parada quando, de repente, 2 pessoas que serviam ao rei do Egito foram para a cadeia. E aí um era o copeiro, era o cara que servia o copo do rei. E o outro era o padeiro, que faz o quê? Pão, básico. Não tem muito segredo nisso. E quando eles estão lá na cadeia,
eles têm um sonho, e aí o copeiro fala, caramba, velho, tive um sonho, não sei o que eu faço com isso. E aí ele comentou, José chegou e falou, cara, o que vocês dois têm? Vocês estão meio estranhos. Aí os dois falaram, eu sonhei com uma parada, o outro eu também, eu tô meio chateado. Ele falou, cara, mas o que vocês sonharam? E aí José, ele foi, interpretou o sonho deles. Para um, ele falou, cara, seu sonho é meio complicado, velho. O rei vai te matar, mas não tem muito o que faça. E pro outro ele falou, olha, o seu já é mais legal. Você vai ser salvo daqui, você vai sair da cadeia, vai voltar a servir ao rei, mas faz um favor para mim, um só. Quando chegar lá, lembra de mim, fala bem de mim pro rei. Cara, nem era para eu estar aqui, eu fui vendido pelos meus irmãos, agora eu tô aqui. E nem era para eu estar na cadeia porque eu não fiz nada, mentiram sobre mim. Mas por favor, mano, lembra de mim lá. E aqui só mais um adendo, só um paralelo de novo. Cara, quem aqui gosta de ser esquecido? Ninguém, né? Alguém tentou levantar a mão ali, a amiga segurou que eu vi. Eu vi. Cara, eu lembro de uma vez que na época de escola, um pouco antes do ensino médio, eu tinha uma roda de amigos que a gente andava. Era eu, mais 3 meninos e 3 meninas. Um belo dia o professor falou, façam aí uns grupos, vocês vão fazer trabalho em grupo de até 3 pessoas no máximo. E é isso. Cara, os 3 meninos se juntaram, as 3 meninas se juntaram e eu fiquei lá bobão sozinho. Eu falei, não é possível, não tenho amigos, ninguém me ama. Eu tô sozinho. Cara, eu imagino que é mais ou menos o que José estava sentindo ali. Falei, caramba, velho, acabei de ajudar o cara. Ele me esqueceu, me deixou para trás. Ele foi para a casa do faraó. Mas, cara, ele nem sequer lembrou de mim. E, cara, José ficou lá esquecido por 2 anos. 2 anos ele ficou esquecido. Eu vou contar mais um pouco da história dele, porque acho que é fundamental a gente lembrar de cada detalhe. Ele só foi lembrado depois de 2 anos, porque o faraó teve um sonho. Aí o faraó teve um sonho, ficou, puxa vida, o que isso significa, meu Deus? Chamou todo mundo que sabia, os sábios e não sei o quê, e ninguém sabia responder. Aí, como se nada tivesse acontecendo, um dia o copeiro veio servir o copo do rei, ouviu, ele falou, rei, faraó, eu estava na cadeia até esses dias. E lá tinha um cara que interpretava sonho. Certeza que ele vai interpretar para você. Então manda chamar. Chamou. José veio, interpretou o sonho, falou para o rei, o sonho significa isso, aquilo, outro. E você, para conseguir consertar a situação, você tem que fazer isso. E passou um monte de coisa que o rei tinha que fazer. Cara, o rei olhou e falou, meu Deus, como esse cara é inteligente. Eu botei fé. É o seguinte, a partir de hoje, o que você falar é regra. Toma aqui o meu anel. O anel significava o poder do rei, a autoridade dele. Falou, toma aqui meu anel. Você vai andar por aí, toda a ordem que você der, as pessoas vão obedecer como se fosse minha. A partir de agora você comanda toda a parada aqui. E assim foi. José virou o governador do Egito, ele comandava tudo. O sonho que ele interpretou falavam que ia ter 7 anos em que ficar grande, todo mundo ia prosperar. Mas depois de 7 anos, ia dar tudo ruim. Os animais iam morrer, a terra você ia plantar, não ia colher, ia começar tudo a ir por água abaixo. E aí ele falou, então rei, vamos guardar a 5ª parte, 20% de tudo que todo mundo produzir, e aí quando vier o tempo ruim, a gente está com comida guardada, está tudo de boa. E ele fez. E ele fez tão bem, que quando veio o tempo de fome, ele tinha comida guardada que dava para suprir todo mundo. Aí todo mundo do povo estava com comida, as outras nações vinham até eles para poder comprar comida. Ele fez isso muito bem. Então imagina esse cenário, ele lá. Até outro dia ele estava jogado num poço, de repente ele estava bem, foi para a cadeia, aí estava lá judiado de novo, aí ele estava bem e de repente ele estava, cara, está todo mundo destruído, mas eu consegui governar direito que tem comida. As pessoas não vão precisar morrer de fome. Só que aí você fala, pô, legal, ele já saiu da terra dele, os irmãos dele ficaram para trás, ele já está no Egito, comandando tudo. Só que a Bíblia fala que essa fome, ela assolou, ela deixou, todo mundo passou fome no mundo inteiro. Não era só ali naquela região.
Então, cara, pessoas vinham de vários lugares do mundo para poder comprar comida com ele. E um certo dia, chegou uma galera, 11 malucos, chegaram comida. Quando José olhou, ele falou: ixi, meus irmãos, os caras que me jogaram no buraco, os caras que me... Ele reconheceu, mas ele não deixou que os irmãos dele reconhecessem a ele. Rolou um monte de coisa, fica de lerem depois, salvo engano, até o 42 é legal? Deixa eu ver aqui onde que vai terminar de vez. Não, que 42. Até o 45. 46 também tem uma parte boa aí. Faz o seguinte, lê a Bíblia inteira. Acho que não vai escapar nada. Mas a 46 ali acho que dá para entender bem. E aí rolou um monte de coisa. Os irmãos dele vieram comprar comida porque estavam passando fome. Ele encheu o saco para os caras levarem a comida. E aí no meio ele falou: coloca a comida para eles nesse saco, mas põe o dinheiro deles de volta aí, deixa eles irem embora com a grana e tal. Mas ele segurou falou: eles vão, mas eles vão ter que voltar para buscar esse cara. Aí eles foram, trouxeram mais um irmão, e vai, e volta, e não sei o quê, até a hora que José falou: cara, eu sou o irmão de vocês, e vocês não precisam ter medo, a partir de agora eu vou cuidar de vocês e tal. E, maior historiona, maior tempo falando um monte de coisa, e o que eu quero falar com isso tudo? Agora que a gente tem toda a história de José fresca na mente, saiu da casa do pai dele, foi vendido, até o dia em que ele recebeu de volta os irmãos dele, recebeu o pai dele, toda a família dele, porque ele tinha guardado recurso, alimento, dinheiro, e para cuidar da família dele. Eu quero entrar com vocês no que falou no retiro e começou a construir tudo. Um detalhe que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção na história de José é que o tempo todo a Bíblia diz que mesmo quando ele estava no momento, ele estava passando por uma dificuldade, a Bíblia fala que Deus era com ele. E Deus era com ele a ponto de que tudo que ele fazia dava certo, ele prosperava. Mas acho que a grande questão é que Deus era com ele. Já pensou que loucura? Por onde eu vou, Deus é comigo. Por onde eu vou, Deus está comigo. Cara, é como se eu andasse igual o famoso, com um monte de segurança grandão do meu lado e tal. Cara, é Deus grandão do meu lado. Isso pra mim é um absurdo, cara. Deixa eu tomar um golinho d'água. Perdão, galera. Mas, cara, isso pra mim era um absurdo. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Tudo que ele colocava a mão, dava certo. Diz que ele podia até colocar a mão de qualquer jeito, mas Jesus ia, abençoava e tal. Mas nem é isso, ele era também um cara muito cauteloso, muito cuidadoso. Mas, como eu disse, Jesus começou a me falar essa palavra lá em 1 João. Então, se a gente está aqui no começo da Bíblia, pula comigo lá para o final. 1 João está quase em Apocalipse. Abre aí. Todo mundo está abrindo? Enquanto você abre aí, cara, 1 João, essa carta ela passa um monte de dica que Jesus dá para a nossa vida, para a gente conseguir prosperar, evoluir, crescer, ser melhor, ser mais parecido com Jesus. E, cara, ali tem um convite que eu acho surreal para a gente. Ao todo tempo que a gente vai lendo 1 João, todos os capítulos, que inclusive são poucos, e fica de lição de casa para vocês também lerem esse pedaço da Bíblia, ou ler a Bíblia inteira de novo. Inclusive, 1 João, está quase chegando a hora de ler 1 João, no nosso plano bíblico de ler a Bíblia em um ano. Quem está nesse plano com a gente? Que está lá na comunidade do WhatsApp e tudo mais. Se o seu amigo do lado não está, você já vai cutucar. Ler a Bíblia, é muito difícil. Cutuca ele aí, cara. Agora, se você tiver do lado um amigo, está um pouquinho mais cheio, vai cutucar ele também, vai falar: olha, nessa mesma comunidade,
A gente tem um grupo que a gente pratica esporte junto. Vai, gente. Cutuca aí. Caramba, vocês estão dormindo. Cutucou? Nossa, o cara cutucou o Thor. Se ele emagrecer mais, ele some, velho. Mas, galera, lá tem um monte de princípio que Jesus nos ensina. E, cara, acho que a principal coisa que a gente tem que aprender em 1 João. E eu sei, você já ouviu essa expressão. Ah, o que é amar o próximo, cara? Poxa, vamos de novo falar de amar de novo esse auê. Vocês pegaram, né? Vocês pegaram. Vamos de novo falar disso e não sei o quê. Eu achava que eu sabia também. Mas quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei assustado como eu não entendia o que é amar o próximo. Uma das primeiras coisas que... Galera, perdoa eu, pelo amor de Deus. Uma das primeiras coisas que eu consigo entender e absorver disso tudo é que se a gente não ama o próximo, não tem como. Se a gente voltar nos evangelhos, Jesus vai dizer, alguém chega e pergunta a Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus fala, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Opa, se Jesus está falando e depois em João vai repetir, alguma coisa tem. Mas, sabendo que 1 João vai falar para a gente sobre tudo mais, a partir de agora eu quero linkar uma coisa com a outra. Afinal, por que a gente ouviu toda a história de José e agora a gente está aqui em 1 João? Porque eu acho que a gente vai conseguir fazer um paralelo legal sobre uma coisa e outra. Todo mundo abriu 1 João? Vamos ler capítulo 2, versículo 9. Quem está comigo? Lá diz assim, ó. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Opa! Vamos ler até aqui que está facinho. E fala, cara, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, esse está nas trevas. Então está tranquilo. É só eu não odiar ele, eu tô safe, tô tranquilo, não tem B.O. Tipo assim, eu não odeio o meu irmão, mas eu tenho um ranço, sabe? Nossa, que preguiça. Nossa, que menina mais chata, metida, meu Deus. Mas não é nem que eu odeio, assim. É só que, puxa, não bate muitas ideias, não consigo trocar, não consigo falar com essa pessoa, é muito metida, sabe, cara? Nossa, é um cara bobão, não fala nada com nada, não tá nem aí pra nada. Mas eu não odeio. Eu só tenho um ranço assim, tá ligado? O maluco é meio panqueca, então não dá pra mim. Será que tá de boa? Será que é só isso? Mano, é só não odiar que eu tô tranquilo. Vamos ler mais um? 10. Quem ama seu irmão e nele não há causa de tropeço. Aí eu acho que já começou a ficar mais complicadinho. Antes era só não odiar que estava de boa. Agora eu já tenho que amar. Mas se você for ler várias partes desse livro de João, você vai ver que em vários momentos ele fala: os filhos de Deus são reconhecidos porque eles praticam a justiça como Jesus. Eles falam a verdade como Jesus. Eles são da luz porque Deus é luz. Então está dizendo aqui que dei meu irmão, eu estou nas trevas, mas se eu amo, eu estou na luz. E se eu estou na luz, eu estou com Jesus. Alvo, tá de boa. Mas, cara, o que eu acho mais legal é que você pode olhar para mim e falar: Bill, mas o que é amar, mano? É muito fácil você falar, mas é difícil eu entender. O que eu vou fazer na prática para amar? Como é que eu faço para amar alguém? O que é amar uma pessoa? Porque é muito fácil para mim amar o meu pai e minha mãe, dar um abraço e tal. É fácil eu amar o meu irmão. Mano, chega aqui, porque a gente não é irmão, não é um dos irmãos de José, né? Que nosso irmão quer nos matar. Então é fácil eu falar: cara, eu amo você, meu irmão e tudo mais. Mas às vezes não é muito fácil eu olhar para o meu irmão do lado, que não tem uma aparência muito bacana. Ah, poxa vida, eu te amo. Aparência boa a sua, cara.
Então, um só. Então não é muito fácil para você olhar pro irmão do lado aí, ó. Tô falando pros caras ali, ó. O Davi consegue olhar pro Dantas e falar, mano, eu te amo, mesmo com essa latinha? É mais complexo, cara. Só que pra menininha que você curte e fala, cara, eu te amo, tal. No auge dos meus 12 anos de idade, eu já sei o que é amor e eu te amo, yeah. Sou gangsta. Mas, cara, se a gente for entender realmente o que essa passagem diz, o que é amor, eu vou dar só um dos primeiros exemplos ou uma das primeiras atitudes que demonstram que a gente ama alguém. Quando a gente lê no 10, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Eu vou abrir aqui na minha a mão suja de tinta. Suja. Aqui no 2:10 eu vou abrir aqui na minha, que dá pra gente ler o significado da palavra em grego. E a palavra ama fala o seguinte: receber com alegria, acolher. Só esse conselho pra gente começar. Cara, quando a Bíblia fala pra gente amar o nosso próximo, amar o nosso amigo, fala da gente receber alguém com alegria. Fala da gente conseguir receber alguém e acolher alguém com alegria. Só que quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente vai de novo? Ah, lá vem aquele maluco chatão. Sabe quando o cara aparece na porta da igreja e você já fala, meu Deus, onde eu vou me esconder para não ter que cumprimentar esse cara hoje? Pelo amor de Deus. Lá vem o maluco, lá vem aquela menina de novo querer conversar. Quer ver? Eu preciso de 2 voluntários aqui para me ajudar. 2 meninos, depois 2 meninas. Já temos um. Sobe lá para mim. Tem mais um, pode vir. Vocês são gêmeos? Não são, impossível. Impossível. A passada dele. Chega aí mais perto. Palmas para os nossos amigos. Começa o seu nome, lenda? João. João. O seu nome? Danilo. Danilo. João e Danilo. A gente acabou de aprender que uma das formas de a gente amar o próximo é receber com alegria, é acolher. Você já vai no GC? Quê? Já vai em algum GC? E você já vai em algum GC? Pô. Eu esqueci o nome dele. Grande Heitor, palma pro Heitor. Uhul. Glória a Deus. Ó, então vamos fazer assim, ó. Você que já tá, troca de lugar. É o seguinte, o João é um menino novo. A gente é do GC já, antigo, a gente já é brother e tal. E aí você vai receber ele muito bem, como a gente deve receber os nossos amigos. E eu vou receber de uma forma nem tão legal assim, beleza? Deixa eu receber ele primeiro, você fica aqui. Dá mais 2 passinhos para trás e vem andando para eu receber você. Opa, beleza? Bom? Legal? Opa, vai lá. Ele recebe ele, um abraço e tudo mais. Cara, seja bem-vindo. Guardei um lugar para você, senta aqui comigo e tudo mais e tal. É meio desse jeito. Palma de palmas para eles aqui. Obrigado, gente. Desce lá. Mas eu quero dar 2 exemplos com 2 meninas também. Quem tem coragem? Gente, 2 meninas. Quem tem coragem? Cadê? Se eu tiver que começar a chamar por nome, eu sei o nome de umas 5, 6 só. Vão ser sempre as mesmas. Aí, ó, uma veio. Quem mais? Ah lá. Gente, vocês sabiam? Quem tá vindo é a G. Vocês sabiam que a G e o Luquinha tem um multiverso? Né? Em uma realidade paralela, eles têm... São eles, mas eu vou deixar vocês para descobrirem um dia perguntando para eles. Vamos lá. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Giovana. Que GC você vai? Da Gabi e da Rebeca. Que GC você vai? Da Nicole e da Gigi. Temos um fã-clube aí. Vamos fazer a mesma dinâmica. Entenderam? Quero entrega, estilo Oscar. Quem que vai ser visitante? Beleza, você vai ser a visitante. Eu venho você pra cá, eu vou receber ela mal primeiro. Vem aqui. Tudo bem, querido? Vai lá. Vai lá.
Vou narrar. Amiga, que bom que você tá aqui. Nossa, fica à vontade. Vai ter lanche depois. Guardei um lugar pra você. Nossa, querida, aqui só tem gente legal e falsa. Não, falso sou eu. Salve de palmas, gente. Obrigado, queridas. Galera, a gente tem essas duas oportunidades. Eu só fiz isso tudo pra gente fazer esses nossos amigos passarem um pouco de vergonha aqui junto comigo. Mas vocês entenderam que a gente tem essas duas possibilidades? De a partir de hoje a gente entendendo que amar o próximo é algo que a gente tem que fazer, mas que eu posso amar e só falar pessoa chata, ou eu posso amar como essa passagem diz, cara, recebendo alguém com alegria. E quando o amigo chegar no GC, eu vou, cara, veio, como que é seu nome, como é que você tá, querida, que bom que você chegou, como que é seu nome, senta aqui, guardei um lugar para você e tudo mais. Ou eu posso vir com a mão mole, bom dia, boa noite, tudo bem? Mano, quem aqui junto comigo tem um pavor de cumprimentar alguém na hora que você vai apertar e a pessoa põe a mão assim, ó, nossa, cara, não me estressa não, bicho. Não, que isso? Não, cumprimenta assim, é diferente, mas calma aí, pai, você me quebra. Mas, cara, agora exatamente, aí você me deixa complicado, velho. Mas vamos tentar continuar aqui. Puxa vida, agora eu lembro toda vez o João vem. Galera, a partir de agora a gente tem a oportunidade de amar o nosso próximo, e a gente já sabe uma das formas de fazer isso. De quando eu chego na escola, acabou de começar o ano, pode ser que tenha chegado algum aluno novo na sua sala, e você pode ser a pessoa que vai ser representante de Jesus ali e vai amar esse próximo. Você vai chegar e falar, cara, tudo bem? Como é que é seu nome? Pô, seja bem-vindo. Você vai ser o amigo daquela pessoa, você vai ser o cara, vai ser a menina que no GC recebe bem o seu amigo, faz ele se sentir em casa, faz essa pessoa falar, caramba, aqui é um lugar legal, aqui é onde eu faço amigos, aqui é onde eu quero estar. Você vai ser a pessoa que vai chegar no culto e falar, puxa vida, eu nunca te vi aqui, você é novo? Cara, vamos no GC. E você vai ser a pessoa que vai receber. Você pode continuar tipo, boa noite. Ai, tudo bem, querida? A partir de hoje a gente tem uma oportunidade, e você vai me falar, mas por quê, mano? Cara, lembra que a gente viu que na história de José, em vários momentos a Bíblia fala, Deus era com José, e por isso ele era abençoado? Eu quero que você abra lá no capítulo 4, versículo 19, 1 João. Fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem consegue ver, ele não pode amar a Deus, que ele não consegue ver. E aí mais uma vez você vai falar, Bill, vamos parar por aqui, porque você está deixando muito difícil. Era só eu não odiar o meu amigo e o ranço estava liberado. Agora já não dá mais para ter ranço. Era só eu falar, opa, salve, beleza? Agora eu já tenho que receber com alegria, dar um abraço, demonstrar felicidade. E agora você está falando que eu tenho que amar, porque Deus me amou primeiro. E que se eu disser que eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso e eu não amo a Deus. Está complicando. Está piorando, parece que está ficando mais difícil. Mas, cara, tem jeito. Até antes de entrar, deixa eu voltar a achar que eu acho que era aqui, ó. Você vai falar, cara, é no 4 também, bem no comecinho, fala, Bill, aí ficou difícil, cara. Pedir muito para mim. Exigir demais, ficou difícil, assim eu não consigo. Mas, cara, tem jeito. Capítulo 4 fala assim, ó. Vocês são de Deus e já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. E talvez seja um momento que você devia dar um glória a Deus, porque o que está com a gente,
quando a gente consegue amar o nosso próximo e ser como Jesus, é maior do que o que está no mundo. E agora todas aquelas armadilhas que o diabo tenta atacar na nossa vida, tenta nos derrubar, todas aquelas tentações, cara, a gente do que o que está no mundo. Mas a situação que parecia difícil, agora parece que ficou fácil. Porque Jesus está comigo. Mas, cara, isso tudo é um convite de Jesus para a gente. É um convite para a gente amar o nosso irmão, para a gente amar o nosso próximo. Porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente se parece com Jesus. Quando a gente ama o nosso próximo, o amor de Deus, ele se aperfeiçoa dentro da gente. Quando a gente ama o nosso próximo, a gente começa a conhecer mais a Jesus, começa a ser conhecido por Jesus. Então, amar o nosso próximo não é que Jesus está te pedindo um favor, ó, eu não posso descer aí para guardar um lugar para o seu amigo no GC. Faz isso por mim. Amar o nosso próximo não é Jesus falando, olha, eu não consigo descer aí para dar um abraço nele, abraça ele por mim. Amar o próximo não é Jesus pedindo, falar, cara, sabe aquele seu amigo que está meio triste? Troca uma ideia com ele para ele ficar melhor porque eu não consigo. Não é. Amar o próximo é um convite que Jesus nos faz para que a gente possa conhecer ele mais de perto. Alguém aqui tem o mínimo interesse em conhecer Jesus? E quem quer muito conhecer Jesus mais de perto? Cara, eu também. E esse é o convite que Jesus tem me feito desde o acampamento. Ele falou, entendi. Mas você ainda não entendeu o que é amar o próximo. Mais uma vez, a tarefa é a gente ler a Bíblia inteira, mas 1 João também. E ali vai falar que a gente deve amar porque Jesus nos amou. E a gente deve amar porque como Jesus nos amou, a ponto de entregar a sua vida por nós. E lá fala, cara, vocês têm que amar, a ponto de entregar a sua vida para um amigo. Eu falei, Jesus, aí complicou de vez. Poxa, eu até amo o meu amigo, mas morrer por ele é muita coisa. Mas, cara, é o convite que Jesus está nos fazendo. Cara, consegue amar alguém como eu amei? Assim você me conhece, assim você parece comigo. E eu quero fazer uma parada diferente nessa tarde. Puder me ajudar já? Eu quero fazer uma parada diferente. Porque para quem esteve no retiro, a gente em um dado momento, a gente foi convidado. Aí até lá na frente, quem queria fazer um compromisso, firmar um compromisso com Jesus, naqueles dias em que a gente gastaria a nossa vida para Jesus, a gente gastaria a nossa vida para contar para o mundo do Evangelho. E de verdade, a forma mais eficaz que a gente vai apresentar para o mundo o Evangelho de Jesus é amando o nosso próximo. E quando a gente olha para a história de José, a gente vê que o tempo todo José, ele amou. Sabe, talvez você possa olhar como eu, e talvez José fosse um cara chatão. José era o cara que chegava e falava, olha, yes, tô bacana. José era o cara que chegava, olha, eu sonhei que você se curvava e se rendia a mim, e eu dava ordens para você. Olha que cara chato, metido. Talvez José fosse como a pessoa que você está pensando exatamente agora, que é desse jeito. Nossa, que mitidão, mano. Acho que sabe tudo. Nossa, que maluco chato. Nossa, que menina exibida. Mas, cara, José, ele nos ensinou que em todo tempo ele amou. Quando os irmãos dele jogaram ele no buraco, em momento nenhum a Bíblia diz, fala, cara, José irritou, José ficou bravo, José ficou irado. Não. A vida de José seguiu. Em nenhum momento fala que quando a mulher de Potifar mentiu sobre ele, fez ele ir para a cadeia, fala que José sentiu ódio, José ficou bravo, José ficou irritado. Não, fala que ele foi para a cadeia. Não fala que quando o copeiro foi para a casa do faraó e esqueceu dele, José ficou, nossa, enlouquecido. Não, José ele seguia tranquilo, porque ele não odiava o seu irmão, como a palavra, e demonstrou para a gente amor. E cara, a gente precisa aprender hoje a amar o nosso próximo, também no exemplo de José. Amar o nosso próximo como 1 João nos ensina. Porque José não conseguiu odiar, pelo contrário, ele amou, a ponto de quando ele encontrou os seus irmãos, ele
não decidiu só, mano, tá bom, te perdoo, mas, mano, você lá, eu cá, a vida que segue, cada um do seu lado. Não, ele perdoou, ele amou, e ele falou, vem ficar perto de mim, eu vou cuidar de vocês. E cara, hoje eu quero fazer uma oração com vocês. Se a galera da luz puder me ajudar até abaixar um pouco a luz para a galera se sentir mais confortável. E não tem ninguém olhando para vocês. Não tem ninguém preocupado com a pessoa do lado. Mas eu quero fazer um convite hoje. Talvez você vai precisar fazer algo que José me ensinou.